Olá, chegamos à aula 3.3 do nosso módulo 3. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, às vezes parece um verdadeiro campo minado, as tais das contradições na Bíblia. A ideia aqui é entender como a gente pode encarar isso, sabe? Com honestidade e de uma forma bem sólida. Então, o nosso papo hoje vai ser assim. Primeiro, a gente encara de frente esse desafio das contradições. Depois, vamos montar uma espécie de caixa de ferramentas para ajudar na análise. Aí a gente bota a mão na massa com os casos clássicos para testar tudo isso. E, para fechar, vamos falar sobre a resposta mais honesta e talvez a mais poderosa de todas. Bom, vamos lá. Quem aí nunca estava rolando o feed e pá, aparece um vídeo ou uma lista com um título tipo As 50 contradições da Bíblia que vão bugar a sua cabeça? É super comum, né? E a verdade é que muitas vezes isso pega a gente de surpresa e a primeira reação é ficar na defensiva. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A Bíblia se contradiz? E olha, essa é uma pergunta super válida. O nosso objetivo aqui não é sair defendendo a todo custo, de jeito nenhum. A ideia é aprender a olhar para essas questões com mais clareza, com honestidade e, principalmente, sem entrar em pânico. E para conseguir fazer essa avaliação de um jeito legal, a gente precisa ter as ferramentas certas na mão. Sabe, em vez de só reagir no calor do momento, a gente vai montar um kit de análise. Um verdadeiro canivete suíço intelectual para trazer um pouco de luz para a coisa toda. Vamos ver o que tem nesse kit. Basicamente, nossa caixa de ferramentas tem 4 itens essenciais. Primeiro, gênero literário. A gente está lendo poesia, história, uma lei. É crucial saber disso porque, poxa, não dá para ler um salmo que é pura poesia como se fosse um relatório científico, né? Segundo, a perspectiva do autor. Pensa em 2 repórteres cobrindo o mesmo acontecimento. Cada um vai focar em um detalhe diferente, certo? Com os autores bíblicos é a mesma coisa. Terceiro, audiência e propósito. Para quem o texto foi escrito e por quê? Isso muda tudo, define o que o autor achou importante contar. E por último, a gente precisa diferenciar erro de transmissão de erro no original. A questão está numa cópia feita séculos depois ou no texto original. A gente não tem os originais e, bem, quem copia um texto pode cometer erros. Com essas 4 coisas em mente, a análise já fica bem mais tranquila. Beleza. Teoria é bom, mas vamos para a prática, né? Vamos pegar essas ferramentas e usar em alguns dos exemplos mais famosos que sempre aparecem por aí. Ver como a coisa funciona na vida real. O primeiro é um clássico dos clássicos, a ordem da criação. Se a gente olha Gênesis 1, parece que a sequência é plantas, depois os animais, e aí homem e mulher, juntos. Mas aí a gente vai para Gênesis 2 e a ordem parece toda bagunçada, diferente. Olhando assim de primeira, parece uma contradição na cara. Mas aí a gente pega a nossa ferramenta de propósito do autor. E o que a gente descobre? Gênesis 1 é tipo uma câmera com lente grande angular. Mostra o quadro geral, a visão panorâmica, cósmica, numa sequência mais cronológica. Já Gênesis 2 troca a lente, dá um zoom e foca num tema específico, a criação da humanidade e a relação dela com o ambiente. Entende? Não é contradição. São 2 fotos diferentes da mesma história, cada uma com um propósito. Ok, vamos para outro caso bem famoso, esse lá dos evangelhos. A pergunta é, quantos anjos exatamente estavam no túmulo vazio de Jesus? Parece simples, mas a resposta muda dependendo do evangelho que a gente lê. E aí está o problema. Em Mateus, o relato fala de um anjo. Mas em João, o relato fala de 2 anjos. E agora? Quem está certo? Alguém errou a conta. A resposta aqui é até bem lógica se a gente parar para pensar. Pensa comigo, se tinha 2 anjos lá, é mentira dizer que tinha um? Não, né? A presença de 2 anjos não anula a presença de um. Dizer eu vi um anjo não significa eu vi apenas um anjo. São relatos complementares. Cada autor simplesmente destacou um detalhe sem contradizer o outro. Então, como a gente viu, essas ferramentas quebram um galho e resolvem muitas dessas supostas contradições. Mas, vamos ser sinceros, tem umas questões que são difíceis mesmo, que não têm uma resposta fácil, na ponta da língua. E é exatamente aí que entra a ferramenta mais poderosa do nosso kit. Imagina a cena. Você está conversando com alguém e a pessoa levanta uma questão super complexa sobre um texto, um detalhe, e de repente dá um branco. Nenhuma resposta vem. A tentação de inventar qualquer coisa na hora só para não ficar por baixo é gigante. Mas olha, tem um caminho muito, muito melhor. E o ponto crucial é esse aqui, a frase mágica. Olha, eu não sei,
mas eu vou pesquisar sobre isso. Isso, gente, não é fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de uma baita integridade intelectual. É a resposta mais honesta, mais respeitosa que existe. E ela constrói uma credibilidade que nenhuma resposta inventada na hora jamais vai construir. É muito importante a gente ter isso em mente. Admitir que não sabe de algo é sinal de maturidade. Mostra que a fé, a confiança, não é um castelinho de cartas que desmorona com a primeira pergunta difícil. É mais como uma árvore com raízes fortes que aguenta o vento da dúvida. Humildade intelectual, no fim das contas, é uma virtude. Nunca, nunca uma falha. Então, para a gente fechar e amarrar tudo que a gente conversou, primeiro, é preciso saber diferenciar o que é uma contradição de verdade e o que é só um ponto de vista diferente. Segundo, contexto é tudo: gênero, autor, audiência. Terceiro, lembrar que alguns erros podem ser de cópias e não do texto original. E, o mais importante de tudo, ter humildade intelectual é um sinal de força, não de fraqueza. E no fundo, a grande sacada é essa. Uma fé madura não é sobre ter todas as respostas na ponta da língua. É sobre saber como avaliar as perguntas, ter as ferramentas certas e a confiança para fazer isso com honestidade e sem medo. Bom, espero que essa conversa ajude a gente a lidar com essas questões com mais segurança. E no nosso próximo encontro, a gente vai um passo além. A gente vai perguntar direto para a fonte, o que a própria Bíblia diz sobre si mesma. Vamos explorar as ideias de inspiração e autoridade. Vai ser bem interessante. A gente se vê lá!